Ok. Pronto, pessoal, nós estamos na aula de termoquímica, aula 7. Peço, por favor, que alguém dá um oi que está visualizando a apresentação e está escutando o professor. Oi. Oi. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, termoquímica. O que nós vimos até agora? É repetição, leva à perfeição. O que nós vimos na termoquímica? Nós vimos que a termoquímica estuda as trocas de calor. O calor que é liberado e o calor que é absorvido. Toda vez que ocorre a liberação de calor, nós temos um sistema exotérmico. E toda vez que ocorre uma absorção de calor, nós temos um sistema endotérmico. Em termos de entalpia, entalpia significa calor, toda vez que a variação da entalpia ela fica negativa, nós temos um sistema exotérmico, e toda vez que o ΔH, ou seja, a variação da entalpia é positivo, nós temos aí um sistema endotérmico. Graficamente falando, mostrando para vocês, toda vez que o reagente fica em cima, nós temos uma reação exotérmica, toda vez que o reagente fica embaixo, nós temos uma reação endotérmica. Basicamente, toda vez que a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final, nós temos um sistema exotérmico. Toda vez que a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final, nós temos um sistema endotérmico. Depois nós vimos as reações de combustão. Nós temos dois tipos de reação de combustão, uma que é completa e a outra que é incompleta. A completa terá sempre como produto gás carbônico e água. Basicamente, é quando temos carbono e hidrogênio, é um combustível, que vai reagir com um comburente, que é o oxigênio, logo, carbono, hidrogênio e oxigênio, vai produzir sempre CO2 e água, que nós temos uma combustão completa. Se nessa reação de combustão tiver pouco oxigênio e não produzir gás carbônico, e sim produzir CO, que é monóxido de carbono e água, ou simplesmente carbono e água, nós temos uma reação de combustão incompleta. Tanto a reação de combustão completa quanto a reação de combustão incompleta são reações exotérmicas. Sempre são reações exotérmicas, são reações que liberam calor. Por quê? Porque é um combustível que está sendo queimado. Ok? Depois nós vimos, em termos de cálculo, dois tipos de cálculos. A entalpia de formação e a entalpia de ligação. Como é que nós vamos diferenciar esses dois tipos de cálculos? A entalpia de formação vai vir uma reação química, onde basicamente vocês vão ter que pegar o calor da substância e botar embaixo, e calcular a quantidade do reagente, a quantidade de calor do reagente e a quantidade de calor do produto, e usar a fórmula. A variação da entalpia é produto menos reagente. Lembrando que esse menos é da fórmula. Destaque para a substância simples. Se vir lá no exercício e vem uma substância simples e não vem essa quantidade de calor, você tem que saber, é zero. Você vai colocar, pai, quanto é que vale o oxigênio aqui? O exercício não mostrou quanto vale a quantidade de calor? Zero. Ok? Isso para entalpia de formação. Agora, quando for entalpia de ligação, a gente vai ter que inverter essa fórmula. Ou seja, não vai ser produto menos reagente. Vai ser reagente menos produto. E como é que eu vou identificar quando é entalpia de ligação? Vai vir a ligação de cada elemento. Por exemplo, tem uma reação onde tem a molécula de CO2. Então vai vir lá, um C dupla O vale tanto. Tem na reação água, vai dizer hidrogênio com oxigênio vale tanto. Então vai mostrar a ligação. E quando no exercício mostra as ligações, nós temos a entalpia de ligação. Tá? Então, nesse caso, a forma é reagente menos produto. Tá? Então, inverte a forma principal quando for a entalpia de ligação. Ok, pessoal. Agora a gente vai começar um novo assunto. E esse assunto é lei de Hess. Esse é o mais capcioso, por isso vamos tentar mostrar devagarzinho, tá? Porque é onde, geralmente, em sala de aula, o aluno sofre. Eu fico imaginando online, né? Tudo é novo para nós, professores, nesse momento aí da história. Né? Nós estamos passando, parece, nós estamos passando por um momento da história, vai passar 10, 15 anos, a gente vai se lembrar, naquela época, lá no período da pandemia, lá a gente passou um ano assistindo aula online, tá? Então, claro, a lei de Hess em sala de aula, ela é complicada, o aluno entender. Aqui, talvez seja um pouquinho mais difícil ou não, talvez seja até mais fácil, vamos ver. Lei de Hess. Para vários processos, pode-se determinar experimentalmente os valores. O professor está lendo. O professor vai ficar marcando. Eu vou marcar para todos acompanharem aí a leitura. Senão o aluno pode se perder.
Vamos lá. Para vários processos, podem-se determinar experimentalmente os valores da variação do ΔH, ou seja, a variação da entalpia, por meio de calorímetro. Tá? Futuramente uma pessoa vai mostrar isso para ti. Mas há muitos processos nos quais a verificação experimental é imprecisa ou impossível. Nesses casos, os valores de ΔH podem ser previstos pela lei de Hess. A quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação química depende unicamente do estado inicial e final. Aqui está a parte-chave, tá, da lei de Hess. Tá? Não vai interessar a parte intermediária da mesma e não dos estados intermediários. Então, a gente vai verificar assim, que na lei de Hess vai vir uma, duas, três reações químicas, uma em cima da outra. Nós vamos ter que somar essas reações químicas. Nós vamos ter que cortar substâncias que não estão na equação principal. Nós vamos ter que multiplicar por 2, nós vamos ter que dividir por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Tá? Então, e vai vir várias etapas. E para Hess, pela teoria de Hess, e na verdade é o que funciona, não interessa a parte intermediária. Interessa o início da reação e o final. Essa parte intermediária é apenas o processo aí, tá? Nesse processo de absorção e liberação de calor. Seguindo para a teoria. Se um processo pudesse ser realizado por vários caminhos, constituído por diferentes números de etapas, endo ou exotérmico, o valor, aqui é um ΔH, tá? Deu um problema aqui na fonte, o valor do ΔH global do processo não dependerá do número de etapas. Quando eu falo número de etapas, vai vir uma reação química, duas reações químicas, três reações químicas. Pode ter duas, três, pode ter quatro, não tem problema, tá? Não depende das etapas. Não dependerá do tipo de cada etapa, será dado pela soma algébrica dos valores das etapas. O que significa isso? Vai ter lá nós vamos ter que somar, tá? Digamos que está lá uma, duas, três reações químicas. Nós vamos ter que somar essas reações. Nós vamos ter que somar essas reações onde a gente vai ter uma principal. Então, será dado a soma algébrica dos valores. A gente vai ter que somar o ΔH do 1, que vai ser o ΔH dessa primeira reação, o ΔH do segundo e o ΔH do terceiro. Calma que vai ser, você vai identificar um pouquinho mais fácil nas próximas lâmpadas. Atenção, tem amarelo. Para realizar o cálculo pela lei de Hess, em determinados momentos, será necessário inverter a reação. Pessoal, quando fala inverter a reação, significa o que está no produto vem para o reagente e o que está no reagente pula para o produto. Lembrando, no início nós temos reagente, aí tem a setinha e à direita nós temos produto. Esquerda, reagente, à direita, produto. Então, em determinados casos, isso é muito comum na lei de Hess, o que está no produto pula para o reagente e quem está no reagente vai pular para o produto. Isso significa inverter a reação. E ao inverter a reação, o sinal será trocado. A gente vai verificar isso aí. Em determinados momentos, será necessário multiplicar ou dividir por 2, 3 ou 4. O que significa isso? Digamos que aqui está a primeira reação, tá? Tá aqui a primeira reação. Então, digamos que em determinados momentos eu vou ter que multiplicar essa reação por 3, ou essa segunda eu vou ter que multiplicar por 2. Posso até ter que dividir, por exemplo, essa terceira por 3 também. Tá? Vai depender da reação. E vai ter, em determinados momentos, apagar essa partezinha aqui, vai ter em determinados momentos que vai estar aqui ΔH, e tá aqui, vou botar o número 10. Se botamos 3 aqui, esse valor aqui vai multiplicar esse valor. Então, o total vai ficar 30. Outra característica, digamos que aqui eu estou com a seta e aqui está o produto. Tá? Aqui está o reagente. Vou apagar para ficar bonitinho aqui, só para fazer diferente. Espera que eu vou sair. Diferente, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Volto, vamos para uma lâmina branca.
nós temos aqui o reagente e nós temos o produto. Nós temos a primeira etapa da reação química. Depois, uma outra reação química, seria a segunda etapa. Nós temos reagente e nós temos o produto. Aí nós temos uma terceira etapa, uma terceira reação química, onde nós temos o reagente e nós temos o produto. E está aqui o ΔH. ΔH igual a menos 100 kJ por mol. Tá aqui 100 kJ por mol. Aqui, ΔH mais 50 kJ por mol. E ΔH mais 20 kJ por mol. Tá aqui uma reação típica da lei de Hess. Em determinados momentos, o que vai ter que acontecer? Vou botar em outra cor. Em determinado momento, o produto que está aqui, ó, ele vai ter que pular para o reagente. E o reagente que está aqui, ele vai ter que ir para o produto. Quando ocorre essa inversão, o que era negativo fica positivo. Ok? Bom, e digamos que depois de inverter, eu ainda tenho que multiplicar essa primeira reação por 2. Ou seja, eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. E eu vou ter no total aqui 200. Essa segunda reação eu multipliquei por 3. Foi necessário multiplicar por 3. Então, esse valor eu vou multiplicar por 3. Aí 3 vezes 50 dá 150. E essa aqui não foi necessário fazer nada. E depois eu vou ter que somar. É claro que em determinado momento eu vou ter que cortar um elemento que está aqui, com um elemento que está aqui, depois um elemento está aqui, cortar com outro elemento que está aqui. Fazendo esses cortes, eu vou ter aqui uma reação final, e essa reação final vai ser igual a uma principal, e depois eu só vou ter que somar a variação da entalpia, os ΔH. Então ficou o quê? 200 com 150 com mais 20, 350, a resposta seria 370 positivo, tá? Basicamente, essa é a figura, né, de termos de cálculo para a lei de Hess. Então, saindo agora dessa apresentação branca. O professor parou aqui, o professor parou aqui. Ok. Bom, agora sim, agora vamos para o primeiro exemplo da lei de Hess. O que nós temos? Nós temos uma reação química, e essa reação química aqui, ó, ela é a principal. Ela é a principal. Tá? A gente identifica, cada exercício tem uma característica, mas a gente vai identificar qual é a reação principal. E verifica que aqui nós temos etapas, ó, que seria a primeira etapa, e aqui nós temos a segunda etapa dessa reação. E o que nós teremos que fazer? Nós vamos ter que somar essas reações químicas. E ao somar essas reações químicas aqui, ó, elas têm que ficar igual à principal. E depois que a gente fazer isso, inverter, trocar sinal, multiplicar, é que a gente vai calcular o ΔH da reação. Essa é a base da lei de Hess. Agora, o que eu já antecipo para vocês? Vocês vão ter que se basear o quê? Olha só, o NO2, tá? Ele está aqui no reagente. Na principal está no reagente. Vamos analisar aqui essa primeira etapa aqui. Vamos analisar essa primeira etapa. O NO2 está no reagente. Vamos verificar que o NO2 não está no reagente. O NO2 está onde? No produto. Se a gente somar essa reação química, ele vai ficar no produto e não vai ficar igual ao principal. O que significa isso? Significa que essa primeira reação... Vou apagar aqui. Ok. Significa que essa primeira reação nós vamos ter que inverter. Onde o N2NO2 vai ter que ir para o reagente
E todos esses reagentes, eles terão que ir para o produto, para que quando a gente somar, o NO2 fique no reagente. Ok. O que mais que nós vamos ter que visualizar? A gente vai ter que cortar reagentes. Repare que o nitrogênio, ó, o N2, ele não está na reação principal, ele não está na principal. Então, o nitrogênio, esse nitrogênio vai ter que desaparecer, que não está na principal. Então, a gente vai ter que eliminar na mesma quantidade. Só que, às vezes, vou botar aqui, ó, nitrogênio aqui, e aqui tem, vou botar aqui N2O4, N2O4. Ficou feio. E aqui eu tenho, por exemplo, NO2. E aqui eu tenho N2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar esse nitrogênio com esse nitrogênio. Detalhe, e só se corta o que tiver de um lado e que tiver do outro lado igual. Se tiver no mesmo lado, repare que aqui temos aqui um nitrogênio e aqui um nitrogênio. Se estiver do mesmo lado, ó, eles não se anulam, eles se somam. Aqui nós teríamos 2 nitrogênios. Mas como não tem nitrogênio na principal, você vai apagar lá, vai botar. Mas como não tem nitrogênio na principal, nós temos que eliminar esse nitrogênio. E a forma de eliminar é botando um para o produto, que daí a gente consegue cortar. A gente consegue anular esse nitrogênio com esse nitrogênio. E tem um detalhe. O que geralmente acontece? Geralmente acontece, estou em outra cor, que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um nitrogênio. E o que eu tenho que fazer para cortar? Ora, eu tenho que multiplicar por algum número que dê na mesma quantidade. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com 2 nitrogênio aqui, eu corto na mesma quantidade. Só que quando a gente multiplica toda a reação. Tem que botar um 2 aqui e tem que botar um 2 aqui. E o valor lá do ΔH, ele tem que ser multiplicado por 2. Ok, então a professora já deu uma introdução. Vamos começar aí a fazer o exercício. Então, temos aqui a reação principal, temos a primeira etapa, temos a segunda etapa. Vamos ler o exercício. Pode-se prever que a variação da entalpia associada à reação de dimerização do N2 será igual a... Aí o exercício. Passo 1. Inverter a primeira equação. Isso porque o N2 precisa passar para o lado dos reagentes. É aquilo que o professor falou, tá? Ou seja, esse NO2, tá? Ele tem que passar para o reagente. E esse que está no produto... Desculpa, esse que está no produto passa para o reagente, e esse que está no produto passa... Esse que está no reagente passa para o produto. Repetindo, o que está no produto passa para o reagente, e o que está no reagente passa para o produto. Então tá aqui, ó. Passo 1, para resolver esse exercício. Inverter a primeira equação, isto porque o NO2 precisa passar para o lado dos reagentes, conforme a equação global. Lembre-se que, ao inverter a reação, o ΔH também inverte o sinal, passando para o negativo. Repare que aqui está positivo, ó. Inverteu, tem que ficar, ó, negativo. Esse sinal aqui tem que ficar negativo. E é o que aconteceu, ó. Ah, a pessoa colocou a reação aqui, a pessoa está procurando lá na outra lâmina, colocou aqui a reação. Então ficou negativo. O NO2 veio para cá e isso aqui foi para lá. Tudo bem? Pronto, a reação está montada, ó. Repare, vou apagar aqui.
Repare que essa aqui é a equação lá da outra lâmina, tá? Repare que o NO2 estava onde? Estava no produto. E agora inverteu, ó. Ele veio para o reagente, ó. Ele veio aqui para o reagente. E repare que o N2O2 estava no reagente e foi para o produto, ó. Tá setinho aqui, ó. Repare que está no produto. Repare que aqui está positivo e como inverteu, ficou negativo. Ok? Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Clica o microfone aí e faça a pergunta. Bom, aí o que a gente vai fazer? Não sei se eu botei outra lâmina. Botei, tá? Passo 2. Observe que o nitrogênio aparece nos produtos e reagente e é o mesmo acontece com 2 mols de O2. Vamos entender. O que acontece? Ó? A gente vai ter que somar isso aqui. Ó. A gente vai ter que somar essas reações. E essa reação ela tem que ficar igual à principal. E repare que aqui na principal, ó, repare na principal, o que não tem? Não tem nitrogênio. Ó. Repare que não tem nitrogênio. E também não tem oxigênio. O que tem é o dióxido de nitrogênio e tem o pentóxido de nitrogênio. É o que tem. Mas não tem somente nitrogênio e não tem somente oxigênio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar e a gente vai ter que cortar esse nitrogênio com esse nitrogênio. Como está na mesma quantidade, ou seja, tem 1 mol aqui e tem 1 mol aqui, não há necessidade de multiplicar por 2, nem por 3, para igualar a quantidade. Então, simplesmente é só cortar. Mesma coisa com oxigênio. Como não tem um oxigênio na principal, ó, a gente vai cortar esse 2 oxigênio com esse 2 oxigênio. Ok, cortamos. Deixa eu só apagar o que não precisa estar com a marca. Ok. E agora, o que sobrou? Olha, sobrou o 2NO2 no reagente, onde vai colocar aqui 2NO2. É o que sobrou, a gente vai somar isso aqui. Aí, põe a setinha. O que sobrou lá do outro lado do produto? Olha, o nitrogênio foi cortado, o oxigênio foi cortado, só sobrou quem? O N2O4. Foi o que sobrou. Repare que ficou igual ao principal. Se ficou igual ao principal, agora é só somar. É só somar essa criança. E vai somar e a gente vai ter aqui a resposta. O professor deve ter colocado outra lâmina. Então, ao somar, ó, passo 3. Deixa eu trocar a cor. Passo 3. Você pode observar que chegamos à equação global. Agora devemos somar as equações. Então, vai somar o ΔH do 1 com o ΔH do 2. Ou seja, vai somar isso aqui com isso aqui. Então, menos 67,6 mais 9,6. E ao fazer essa soma, a resposta vai dar ΔH menos 58 kJ. Repare, pessoal, que nessas lâminas eu coloquei a explicação de passo a passo como é que se calcula aí a lei de Hess. Eu vou salvar em PDF, né, depois para vocês tentarem fazer, tá? Ok, vamos para mais um exemplo da lei de Hess. Tá? Se alguém não estiver entendendo, coloca uma observação. Observação não, fale, né? Professor, por que isso, por que aquilo? Vamos lá. Mais um exemplo. Exemplo 2. Repare que nós temos uma reação química. Ó, nós temos uma reação química. Nem sempre vai vir assim tudo bonitinho, tá? Vocês vão ter que identificar, às vezes, quem é principal e quem nem é principal. A maior parte vem assim, nesse padrão. Né? Às vezes vem as etapas antes e a principal depois. Tá? Mas fica fácil. Vai ter uma reação e vão vir etapas. Ó. Primeira etapa. Ó, ficou torto, mas vai mandar bola. Primeira etapa. E segunda etapa. Pronto. Tá aí a lei de Hess. Você vai dizer que isso é entalpia de formação? Não, porque vem etapas.
Você vai dizer que é a entropia de ligação? Não, não estou mostrando quanto é que vale cada ligação. Então, é lei de Hess. Então, para a lei de Hess, você vai ter que saber. Você vai ter que somar essas etapas. Você vai ter que verificar a primeira coisa. É necessário que eu inverta essa reação química para que, ao cortar, eu consiga eliminar o que é desnecessário e o que tiver no reagente vai ficar no reagente e o que tiver que é no produto vai ficar no produto? Será que isso é necessário inverter? Vamos verificar aqui. Vamos verificar que eu tenho aqui carbono grafite no principal e na primeira etapa eu tenho um carbono grafite. O que significa isso? Que já está dizendo, essa primeira etapa eu não vou inverter. Ok? Agora vamos para o CO2. Vamos lá pular agora lá para o produto. CO2. Repare que eu não tenho CO2 aqui, né? Não tem, aqui é só CO. Mas eu tenho CO2 na segunda etapa, eu tenho CO2. E ele está no produto. O que ele está dizendo? Não há necessidade de eu inverter essa reação química. Por quê? Porque o carbono, na primeira etapa, o grafite está aqui no reagente. Ok. Se eu somar, ele ficou no reagente. O CO2 está na segunda etapa e vai ficar no produto. Então, não há necessidade, nesse caso, de eu inverter. Bom, mas a gente vai somar isso aqui. Vamos somar isso aqui. Só que eu tenho que cortar o que não tem. Vamos ver se o que não tem. Ó, CO, que é o monóxido de carbono. Tá? CO é diferente de CO2. CO é o monóxido de carbono. É uma substância que, dependendo da quantidade, a pessoa fica cega e, dependendo da quantidade, morre. Geralmente, ocorreu um incêndio, tá? A pessoa geralmente não morre pela queimadura. Se a pessoa está dormindo lá, está ocorrendo um acidente, a pessoa morre asfixiada pelo monóxido de carbono. Por quê? Porque a hemoglobina, ela é apaixonada pelo monóxido de carbono, tá? E ela, em vez de conduzir o oxigênio, ela conduz o quê? Monóxido de carbono na corrente sanguínea. E a pessoa morre asfixiada. Esse é o monóxido de carbono, tá? Ou seja, ele pode deixar uma pessoa cega, dependendo da concentração, ou pode matar a pessoa, tá? Então, o CO é diferente de quem? Do CO2. O CO2, ele é um poluente. Ele polui o meio ambiente, tá? Ele é uma substância tóxica também, mas é muito, né? Muito menos, né? Que o monóxido de carbono. Então, são substâncias diferentes. Ok. Aí, o que a gente tem que verificar? Que nós temos CO2 no produto. Ok, mas nós não temos CO. Vou apagar aqui o CO2. Tá? Ó, repare que nós temos CO aqui na primeira etapa e nós não temos CO na principal. Então, vai ter que desaparecer. Então, vamos cortar o CO. Bom, a gente está verificando, aqui tem um, aqui tem um. Tá? A pessoa está colocando os exemplos em grau de dificuldade do fácil para o difícil, isso é só para pegar a ideia, né? Tá? Então, a gente tem que cortar esse CO com esse CO. Anulamos esse CO. Ok. Tem mais alguma coisa para anular? Não tem, porque aqui tem o oxigênio, ó, e aqui está o oxigênio, e aqui está o oxigênio. Então tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas etapas. E o que nós temos aqui? Nós temos meio oxigênio com mais meio oxigênio, ou seja, 0,5 mais 0,5 dá 1, ó. Vai ficar o quê? 1 oxigênio. Então, ao somar isso aqui, ó, já eliminou o CO. A gente já eliminou o CO. O que vai sobrar? Ora, vai sobrar o carbono grafite. Mais o quê? Meio oxigênio mais meio oxigênio. 1 oxigênio. Do outro lado, o que sobrou? Sobrou o CO2. A gente inverteu? A gente multiplicou? Não. Então, basicamente, vai ser o quê? Somar essas etapas. E ao somar as etapas, verifique que está aqui, ó. ΔH é o somatório do ΔH1 mais o ΔH2. Vai dar menos 110 daqui,
mais menos 283 daqui. É somar isso aqui. E a gente tem a resposta. Tá? A gente vai obter aqui a resposta. Tudo bem? Aqui está a amostra, tá? Que é mais um exercício. Deixa eu ver se é mais um exercício. É mais um exercício. Esse aqui eu botei só isso. Eu achei tão fácil esse exercício. E não há necessidade de colocar mais nada. Foi isso que eu pensei na hora. Ver o horário. 10 minutos. Dá para mostrar mais exemplo. Ok. Pessoal, quem está visualizando, quem está aí sentado na cadeira, quem está com alguma dúvida, pergunte, porque isso é difícil, tá? Pessoal, vou mostrar mais o exemplo, tá? Acho que 10 minutos é o tempo que eu preciso para mostrar pelo menos uma questão com calma para vocês entenderem. Eu acho que essa pode ser quase a mesma coisa que a outra. Quase, não igual. Então, o que que nós temos? De novo, nós temos a equação principal, e aí nós temos a primeira etapa e a segunda etapa dessa reação química. E nós vamos ter que somar essas etapas para poder achar o quê? O ΔH. Ok? Bom, aqui, ao somar, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que eliminar ou nós vamos ter que inverter alguém. E para a gente fazer isso, nós temos que verificar. Aqui nós temos carbono grafite e aqui nós temos carbono grafite. Então, não há necessidade de cortar ninguém. Na primeira etapa, não há necessidade de inverter ninguém. Desculpa. E agora, na segunda etapa, o que que nós temos? Nós temos CO no produto. E aonde na segunda etapa está o CO? Está no reagente. Então, essa segunda etapa vai ter que inverter, ó. Esse vai ter que vir para o produto e o CO2 que está aqui vai ter que vir para o reagente. E ao inverter, se é negativo, aqui fica positivo. Bom, a pessoa colocou aqui, ó, um pouquinho menor, mas a mesma reação do lado de cima, tá? E aí está o exercício. Ó. Com base nessas informações, determine o ΔH da queima de 36 gramas de carbono no processo. E aqui está a equação principal. Repare que a equação principal não vem em cima, vem embaixo. E aí deu aqui a massa do carbono vale 12. Então, aqui mistura termoquímica com estequiometria. Bom, né, o que aconteceu? Nós invertemos, ó, esse 2CO2 daqui, ó, vou voltar para a lâmina do... Ó, esse 2CO2, ele veio para cá, e esse 2CO veio para cá, e o que está no produto, o gás carbônico, veio para o reagente. Ok? Então tá aqui. E aí, agora já invertemos, ó. O CO já está no produto. Tudo bem? E o que que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui, ó. A gente vai somar. E o que que a gente verifica? O que está sobrando? O que está sobrando nessa história? Repare que na principal, o que que... Deixa eu apagar para não ficar... Aqui dá horário. Apagar para não ficar poluído para vocês. O que que não tem aqui, ó? O que que não tem na principal? Não tem CO2. Repare aqui, ó, que não tem CO2. Você que está olhando o celular, talvez esteja pequeno um pouquinho para você visualizar. Mas repare que aqui não tem o quê? CO2. Então tem que eliminar. Então a gente corta, ó. O que tiver igual de um lado e que tiver do outro lado, a gente corta. Tem que desaparecer esse CO2. Ok. Mais alguma coisa tem que cortar? Repare que a equação tá, principal, carbono grafite, vai somar aqui, ó, ficou carbono grafite. Mas repare que na principal aqui está meio oxigênio. E aqui nós temos um oxigênio. E repare que na equação 2, nós temos aqui, ó, nós temos dois oxigênios, ó. Na equação principal, nós temos dois oxigênios. E o que que vai ter que fazer aqui, ó? Nós temos que dividir por 2 toda essa equação, ó. Por quê? Deixa eu apagar ali, apagar aqui. Agora eu vou de novo com a caneta. Repare que ao dividir por 2, aqui, ó, vai ficar quanto?
Dividiu por 2 a equação. Deixa eu voltar para a equação principal. Apagar aqui. Ao dividir por 2, a gente anula esse aqui. Aqui fica, ó, aqui fica 1/2 e aqui fica 1, ó. Na verdade, primeiro se dividiu por 2. Tá aqui, primeiro se dividiu por 2. A gente corta esse 2, porque dividiu, porque 2 dividido por 2 dá 1, certo? E aqui ficou 1/2 e aí a gente inverteu, tá? Foi o que aconteceu. Bom, deixa eu apagar tudo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Aí cortou esse CO2 com esse CO2. E ao inverter, repare que aqui ficou meio oxigênio. E aqui nós temos um oxigênio. E a principal tem meio oxigênio. E a gente vai cortar esse 1 com meio, é praticamente diminuir, né? 1 menos meio vai ficar quanto? Aqui vai ficar 1/2 e esse aqui desaparece, ó. Pronto, agora soma. Ficou carbono grafite, ficou meio oxigênio, e o que sobrou? CO. Pronto. O que aconteceu? Ficou igual ao principal? Se somar e ficou igual ao principal, apaga tudo. Se tu olhar isso aqui e ficou igual ao principal, pronto, você fez tudo certo. E agora é somar o ΔH. Lembrando que na equação 2 foi necessário dividir. Então, esse 566 tem que ser dividido por 2. E como inverteu, era negativo, ficou positivo. Deu. Agora é só menos 394 com mais 566. Isso deu menos 111 kJ. Aqui o resultado deu menos 111 kJ. Essa seria, se fosse só lei de Hess, essa seria a resposta. Só que o exercício não é fácil. O exercício ainda mistura o quê? A estequiometria. O exercício ainda estequiometria porque ele quer, com base nessas informações, determina o ΔH na queima de 36 gramas de carbono. Bom, o carbono é o quê? É um carboninho vezes a sua massa atômica, que é quanto? 12. Então, aqui nós temos o quê? 12 gramas por mol. Então, fazendo por regra de 3, que a gente já aprendeu, ó, 1 mol dessa substância tem quantos gramas? 12 gramas. E 1 mol disso aqui libera quanto? Menos 111, ó. Menos 111. Quanto é que ele quer saber? Ele quer saber 36. Então, em 36 gramas, qual é a quantidade de calor liberado? Aí, dá para fazer por proporção. 12, 24, 36, vai aumentar 3 vezes esse valor, menos 111, ou multiplica em x por regra de 3, tá? Que vai dar menos 33,3 kJ. Então dá para fazer por proporção, tá bem fácil, ó, 12, 24, 36, esse valor aumenta 3 vezes, ou multiplica em x, depois divide por 12, e aí a gente vai obter essa resposta. Pessoal, tá? Então coloque a palavra presente, está acabando a nossa aula. Na próxima aula de terça-feira o professor vai reforçar um pouco mais essa parte da lei de Hess. Verifique que não é fácil, tá? Às vezes a gente vai ter que multiplicar por 2, por 3, a gente vai ter que inverter. Aí mistura ainda a estequiometria, tá? Que a gente vai ter que calcular a quantidade de calor que é liberado em uma determinada massa, por exemplo. Tudo bem? Então tá, então o professor vai apagar aqui, descartar. Vamos para a aula. Você vai parar a apresentação. Ok. Todos colocaram a palavra presente. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Ok? Destacando, esse material vai estar em PDF. Assim que o professor puder salvar, o professor tem mais uma aula ainda, mas após o professor vai salvar em PDF, vai postar no Google portal. Repito, é necessário que vocês façam, pegue a folha, pegue uma caneta, sentem e
refaçam os exercícios. É assim que se aprende a química do segundo ano. Só na teoria, vocês não vão conseguir fazer exercício quando for necessário. Ok, pessoal? Não se esqueçam que tem atividades, tá? E que é exercícios, o professor botou exercício para você praticar lá no portal, tá? De quinta-feira, que vai a validade até a próxima terça-feira. E lembrando que essa atividade vale 3 pontos. Tudo bem, pessoal? Tchau para vocês, vou parar a gravação.